Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do nosso Plantão Tira Dúvidas da Anatomia Vivencial Yoga. Esse episódio, esse espaço, que nós temos aqui, eu recebo dúvidas, perguntas, questões dos nossos seguidores e aproveito para dar uma aula sobre lesões na prática yoga, como oferecer uma prática yoga segura, como conhecer mais sobre o corpo em movimento, como otimizar a prática do seu aluno, como acessar a inteligência do movimento, enfim, todas as questões relacionadas a uma prática yoga segura, através desse conhecimento do corpo em movimento, e esse é o foco do nosso estudo, da nossa pesquisa, da anatomia vivencial. Esse é um trabalho que eu venho ajudando pessoas, já centenas de instrutores e praticantes de yoga também ao longo dos últimos 13 anos, onde o nosso foco é te capacitar, te dar elementos, te dar uma base para que você ofereça uma prática yoga potente, segura, ajude o seu aluno a avançar nas práticas sem risco de lesão, tá bom? E se você quer ver a sua dúvida, a sua pergunta, a sua questão respondida por mim aqui no nosso Plantão Tira Dúvidas, então aproveita, já coloca aqui nos comentários a sua dúvida que eu vou selecionar para responder em algum desses episódios, tá bom? Eu sou Germana Lucena, idealizadora da Anatomia Vivencial, essa metodologia onde a gente estuda, investiga, pesquisa e aplica o conhecimento do corpo em movimento, para a gente aprender como esse corpo funciona, acessando a inteligência do movimento, e assim a gente consegue ensinar práticas yogas seguras. Então vamos lá, o episódio de hoje é uma dúvida de uma seguidora nossa, onde ela tem um desafio. Que desafio é esse? Ela quer ajudar a sua aluna a entrar na postura e permanecer na postura de diamante sem dor. Então essa aluna sente dor na região dos joelhos e ela quer saber o que é possível fazer, como ajudá-la para conseguir desfrutar dessa prática confortavelmente, sem nenhuma dor. Então vamos lá, mas antes de falar da orientação que eu posso dar para essa aluna, para essa seguidora, para passar para a sua aluna, é que primeiro a gente precisa entender o que acontece com o corpo nessa postura e aí sim pensar, a partir desse entendimento de possíveis sobrecargas, possíveis tensões que se estabelecem ali em algumas partes do corpo, a partir desse entendimento a gente poder construir aí um cenário favorável de preparação para que a gente ao mesmo tempo ajude essa pessoa que está na postura, mas também consiga entender o mecanismo tanto de trazer uma prática mais segura, como também trazer mais conforto para essa praticante. Então vamos lá, eu vou compartilhar com vocês agora algumas imagens para a gente entender o que acontece com o nosso aluno, ou com nós, quando entramos nessa postura. Vamos lá? Então vamos olhar aqui para Vajrasana. Então nós temos aqui essa posição onde a pessoa senta com os joelhos flexionados, ela senta sobre os calcanhares. Então basicamente esse é o mecanismo que a gente vai observar, tá? Então ela está ali sentando sobre os calcanhares, com os joelhos em flexão e usando o apoio, apoiando a bacia, apoiando a coluna ali sobre os calcanhares. Vamos olhar aqui um pouquinho de novo para entender esse mecanismo aqui do nosso esqueleto, utilizando esse apoio aí. Olha, quando ele girar agora, olha o apoio dos isquios lá na altura do calcânio. Então, a gente tem o pé como uma base de apoio para a nossa bacia. Então, vamos lá. Quando a gente se apoia dessa forma, a gente está utilizando a flexão do quadril. E eu trouxe essa imagem só para a gente ter um entendimento dessa relação. Quadril, joelho, bacia e coluna. Então, se eu tenho um movimento que me leva numa flexão até 90 graus, como você está vendo aí nessa imagem,
a gente tem uma observação ali, um olhar bem específico para a articulação coxofemoral, cabeça do fêmur, né, ali no acetábulo. Quanto mais eu aumento, como aqui ele está mostrando 115 graus, quanto mais eu aumento esse ângulo, mais eu tenho uma repercussão lá na bacia, né, e lá na coluna lombar. Então, só para a gente entender que quando a gente está flexionando o joelho, flexionando o quadril, eu posso ter aí uma conexão que envolve a asa do ilíaco e que envolve a relação da bacia com a coluna lombar. Então, olha aqui, a gente está numa posição, né, em Vajrasana, onde a pelve está apoiada sobre os calcanhares, a gente tem aí uma flexão e uma manutenção, né, uma ação ótima da musculatura do core, do centro, dos estabilizadores da coluna vertebral, e nós temos sim a possibilidade de ter a manutenção da nossa curvatura lombar. Agora, o que é que nos chama a atenção nessa postura, né? A gente tem aí uma solicitação do quadríceps, esse músculo da parte da frente da coxa, né? Então, a gente tem aí um alongamento, né? O joelho está em flexão, e nós sabemos que o quadríceps é uma musculatura de extensão do nosso joelho. Então, quando a gente senta nessa posição de máxima, flexão, né, do joelho, então a gente tem aí um alongamento do quadríceps femoral. Então, aqui nessa outra imagem, a gente consegue ver, né, bem nítido, na parte da frente da coxa, com exceção do reto femoral, né? A gente sabe que o reto femoral, ele se prende um pouquinho mais lá em cima, então a gente tem aí os três músculos, os três ramos, né, que fazem, os três feixes musculares que compõem o quadríceps numa situação de alongamento. E lá na perna também eu tenho o tibial anterior em alongamento. Então, nessa imagem que eu estou compartilhando com você, o que está em amarelo no nosso código aqui dessa imagem, o que está em amarelo está sendo alongado. Então, o que nos chama a atenção? O desconforto que o meu aluno pode trazer, que é o caso, né, desse aluno da nossa seguidora, um desconforto na manutenção da articulação do joelho. Esse desconforto normalmente pode ser na região do joelho e pode também ser lá na região dos pés. Sentar sobre os calcanhares pode trazer algum desconforto para algum dos nossos alunos. Então, a gente tem aí mais um lance do tibial anterior, esse músculo aí da parte da frente da perna sendo alongado, tá? Então, é um outro ângulo onde a gente vê a pessoa na mesma postura. E olha aqui a musculatura profunda, né? Os multífidos ou multífidos, esses músculos profundos, estabilizadores da nossa coluna, né? Então, estamos aí com a nossa coluna na posição neutra. Então, é isso que a gente espera dessa postura. A gente senta sobre os calcanhares, o joelho em flexão, né? Uma configuração de flexão da coxa femoral. E aí nós temos uma estabilização da nossa coluna vertebral, tá bom? E temos essa ideia também de quando a gente se apoia sobre os calcanhares, nós temos um apoio em relação às pernas, bacia, e criamos uma base para a nossa coluna crescer, nossa coluna se manter estável, nossa coluna se manter alinhada, peito naturalmente aberto e o topo da cabeça orientado para o céu. Então, é uma posição onde nós também podemos trabalhar de uma forma muito suave e muito confortável esse autocrescimento, essa descompressão da nossa coluna vertebral. Bom, então o que nós vimos em relação a Vajrasana? Nós temos aí uma demanda, né, um posicionamento
onde nós vamos estar nos apoiando sobre os calcanhares. Os nossos joelhos vão estar no máximo de flexão e a nossa coluna vai estar, ou espera que ela esteja ereta. Agora eu quero só compartilhar uma imagem com você para a gente olhar um pouquinho mais detalhadamente esses pontos que podem ser desconfortáveis, desafiadores para os nossos alunos. Vamos lá? Vamos olhar para essa imagem aqui e observar os principais apoios e que podem, né, ser os principais desafios para os nossos alunos nessa posição. Então, aqui eu tenho essa posição do corpo, né? Vamos simular aqui o que é que está acontecendo nessa imagem aqui em cima. Então, eu tenho o apoio das mãos sobre os joelhos. Eu tenho essa coluna que cresce, tá? Eu tenho aqui essa direção da coluna. Eu tenho essa flexão do joelho e essa demanda aqui na região dos pés. Então, esse é o principal desafio para o meu aluno. Então, eu tenho que olhar para a região dos joelhos e dos pés. Quando eu construo essa boa relação aqui, eu tenho que pensar que minha bacia está conectada com os meus membros inferiores e minha bacia está conectada com a minha coluna e com a minha cabeça. Então, eu crio essa boa relação aqui de apoio e o que é que eu desejo? Que a minha coluna cresça, que o peito esteja naturalmente aberto e que a gente consiga permanecer nessa postura. Essa é uma postura muito bacana para a gente experimentar, por exemplo, uma prática meditativa contemplativa. Agora eu quero compartilhar com vocês possíveis adaptações, possíveis ajudas que nós podemos dar para os nossos alunos. Eu vou apresentar aqui, em resposta a essa seguidora que falou sobre esse desafio com a sua aluna, duas opções, né? 2 caminhos que a gente pode trilhar. O primeiro é o que eu vou te mostrar agora, das adaptações, e o segundo é, a gente precisa não só dar conforto para o meu aluno, para ele estar nessa posição, utilizando os ajustes que a gente vai ver daqui a pouco, mas também eu preciso ajudar a preparar, né, o corpo do meu aluno, principalmente para estar confortável nessa flexão máxima de joelho e estar confortável para esse apoio sobre os pés. Então, vamos entender a primeira parte, a parte das adaptações. Então, vamos olhar para essa imagem, né? Eu tenho aqui uma posição aqui do meu possível aluno, né? Então, vamos pensar aí nesse esqueleto. E o que é que ela está me mostrando? Um desalinhamento dessa coluna. A gente vê que essa coluna está meio colapsada, né? Esse aumento dessa curva na região dorsal, possivelmente o peito mais fechado, a cabeça projetada para frente e olha aqui a lombar também como ela está um pouquinho mais retificada. Então, possivelmente não está tão confortável para esse nosso aluno aqui, né? Então, a gente quer encontrar um bom posicionamento da relação bacia e membros inferiores, porque qual é o nosso objetivo? Que essa coluna permaneça numa posição neutra, permaneça com suas curvaturas naturais preservadas e com abertura no peito, com espaço para respiração. Afinal de contas, a gente está falando em contemplação, em meditação, a gente está falando em tempo. Tempo com espaço para respirar, com descompressão e com conforto para o nosso aluno. Então, vamos ver quais são as possibilidades que a gente teria aqui para ajudá-lo. Então, a gente vai, elevando um pouquinho e utilizando um apoio. E olha como a gente muda essa relação entre o tronco e a pelve, né? Então, a gente consegue organizar mais a pelve, a gente consegue diminuir a sobrecarga nessa região do joelho, eu diminuo esse excesso de flexão no joelho, então isso vai me dar mais conforto,
né? Vai ter menos demanda. Lembra lá do quadríceps sendo alongado, né? A gente vai diminuir a demanda sobre a articulação do joelho, isso vai ficar mais confortável. A gente vai mudar o ângulo da relação entre a pelve e o tronco e nós vamos melhor organizar aqui essa distância entre a bacia e os pés. Isso possivelmente também traz mais conforto se o seu aluno tem alguma tensão, alguma dor, algum desconforto em se manter apoiado sobre os pés. E, consequentemente, a gente começa a resgatar essa neutralidade da nossa coluna, manter essa coluna alinhada com as suas curvaturas preservadas, o que é bem importante. E nós temos aí uma abertura da caixa torácica. E a gente já sabe, né, gente? Quando a gente muda a relação da coluna dorsal, quando a gente dá espaço para a caixa torácica, quando a gente dá uma boa abertura para a caixa torácica, o que é que imediatamente a gente libera? A gente melhora, a gente incrementa a nossa respiração. E nós sabemos que respiração é uma função fundamental, essencial dentro das práticas yogis. Então aqui, quando a gente mudou a relação de apoio, a gente colocou esse suporte, né, para sentar sobre esse suporte, a gente ganhou um melhor apoio, uma melhor organização, diminuiu a pressão no joelho, diminuiu a pressão no pé e resgatou essas curvaturas naturais da coluna e ampliou esse espaço da caixa torácica. Então, com isso, o que é que nós conseguimos? Nós conseguimos diminuir duas sobrecargas que naturalmente essa postura pode nos trazer, que é a sobrecarga na articulação do joelho e na região ali do pé, do tornozelo. Então, quando eu coloquei aquela almofada, aquele suporte, eu tirei o peso, né, da pelve em cima da perna, eu mudei o ângulo do joelho, eu saí daquele excesso de flexão, eu mudei a relação da perna com a bacia, da coxa com a bacia, da bacia com o tronco, e quando eu organizei para o meu aluno aquela base ficou bem apoiada, ficou confortável, ficou bem organizada, e aí eu tive condições de crescer a coluna. Então, isso é bem importante, gente. A gente pode olhar para aspectos no asana que são aspectos negociáveis e tem aspectos que são inegociáveis. Eu sempre falo, meus alunos já conhecem, né, há bastante tempo essa expressão. E que aspectos são negociáveis no asana? Tudo que você puder fazer para trazer mais conforto, trazer mais segurança para o seu aluno e que não comprometa a execução do asana. Então, o que é que a gente negociou ali? A gente negociou no apoio da perna, no apoio da bacia, na flexão do joelho. E aí a gente organizou aquela base, diminuiu o esforço, diminuiu a pressão sobre essas articulações e aí podemos criar um ambiente favorável, um ambiente seguro, né? Que é tudo que a gente quer, conforto e segurança para os nossos alunos, e aí a partir daí a gente cresceu essa coluna, né? E cresceu mantendo suas curvaturas naturais. Então a gente manteve a coluna na posição neutra, manteve suas curvaturas, manteve esse alinhamento da cabeça, né? Lembra dessa imagem que eu compartilhei aí do esqueleto, né? Cabeça projetada para frente, esse aumento da curvatura aqui nas costas, na curvatura dorsal, esse aumento da cifose dorsal. E olha o que é que acontece com o peito, com a caixa torácica. Fecha, né? Então essa caixa, ela comprime, ela oprime e eu não tenho espaço interno para expansão, para respiração. Então, quando a gente organizou aquela base e a gente cresceu essa coluna, a gente abriu o peito e deu conforto para o nosso aluno. Então, o que eu diria para essa seguidora que me mandou essa pergunta é: comece ajudando a sua aluna a entrar nessa postura
diminuindo, né, esses ângulos, mudando essa relação de apoio, como eu acabei de mostrar na adaptação, que é possível, para criar não só esse conforto, mas para ajudá-la a crescer e abrir espaço na sua coluna para que ela possa permanecer e efetivamente desfrutar dessa postura, que é tudo que a gente quer, né? Que o nosso aluno esteja confortável, que suas forças, né, as forças do corpo estejam bem organizadas e que não haja nenhuma sobrecarga, nenhum risco de lesão, enquanto ele ou ela permanece na postura. Então, essa é a primeira orientação que eu posso te dar, que eu posso te ajudar. E isso é o que você pode fazer agora. Tipo, meu aluno chegou, eu adapto, diminuo pressão, mudo o ângulo, mudo o apoio, dou condições para a coluna crescer e ela já consegue entrar na postura. Mas além disso, eu te diria algo que para mim é muito importante e assim, é fundamental. A gente precisa ter um outro olhar, que é como eu preparo o corpo desse aluno, o corpo dessa aluna, para que ele esteja mais disponível para essa postura. Para que essa postura não sobrecarregue tanto os joelhos, não traga tantos desconfortos. Né? E na anatomia vivencial, a gente tem uma série de práticas somáticas, onde a gente ajuda a liberar a mobilidade da coxa femoral, da relação coxa femoral-joelho, relação joelho e pé, isso é bem importante. Então, ajudar esse aluno, ajudar essa aluna a liberar esses movimentos, a organizar essa distribuição de forças. É isso que a gente trabalha dentro da anatomia vivencial. A gente tem uma série de práticas somáticas onde a gente ajuda esse aluno a não sentir dor e desconforto quando entrar nessa postura. Então, essas são as duas orientações que eu te dou. A curto prazo, resposta imediata, o que é que você pode fazer? Muda aqueles ângulos, usa os apoios e depois coloca o aluno ou a aluna na postura. E num segundo momento e paralelo a tudo isso, liberar a mobilidade, liberar a boa organização de movimento, de tensão, quadril, olhar para essa relação, quadril, joelho e pés, que são os focos principais dessa postura, tá? Então é tudo que a gente quer, que o nosso aluno, que a nossa aluna se sinta confortável para desfrutar dessa postura. Então esse foi o nosso episódio de hoje, espero que tenha sido útil, não só para essa seguidora que nos mandou essa dúvida, mas para você que está aqui nos assistindo. E reforço, tem uma dúvida, quer ajudar o seu aluno, quer melhorar a prática do seu aluno, quer tornar a prática do seu aluno segura, quer melhorar a sua própria prática, quer trazer mais segurança, mais conforto, não se lesionar na sua prática, tem alguma dúvida como a gente pode te ajudar? Coloca aqui nos comentários, quem sabe eu não leio e a próxima pergunta pode ser a sua. Então a gente se encontra no próximo episódio. Namaskar.